Vamos continuar aí agora resolvendo as questões 41 e 42 do TRF, que foi aplicado em 2007 pela Fundação Carlos Chagas, para o cargo de técnico judiciário, telecom e eletricidade. Bom, ele mostra aqui um circuito, o circuito de um dimmer apresentado abaixo, refere-se às questões 41 e 42. Bom, você tem uma rede alternada, aqui AC, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de 127 volts. Uma lâmpada, aqui tem um potenciômetro, um resistor fixo, o potenciômetro é um resistor variável, um capacitor, e na questão 41 ele quer saber os tiristores Q1 e Q2 são denominados respectivamente. Bom, antes vamos ver um negócio aqui. Tiristores, eles são na verdade chaves eletrônicas, ou melhor, chaves estática, porque ele não tem nenhum botão indo para lá nem para cá, nenhum contato abrindo e fechando fisicamente. Eles são estáticos, considerados chaves estáticas. Por esse motivo, elas podem ser controladas, como é o caso desse componente aqui é um gate ou gatilho, que faz com que ele entre em condução ou que ele corte, ou seja, que ele feche ou que ele abra. Ele fecha o contato, deixando passar energia elétrica, ou ele abre, impedindo a passagem da corrente elétrica. Existem tiristores que podem ser não controlados, semi-controlados e controlados. Os não controlados, eles funcionam assim como o diodo. Depende de uma característica do circuito para conduzir ou não conduzir. Os semi-controlados, eles dependem de alguma característica do circuito para conduzir ou não conduzir, além de um gate externo que pode auxiliá-los a conduzir e não conduzir. Aqui um exemplo de não controlado é o DIAC. O semi-controlado é o SCR. E os controlados são os TRIACs e também o SBS. Esse daqui é o único que está aqui no meio e não é considerado um tiristor. Isso aqui nós já vimos no vídeo anterior. Ele é um transistor, o JT é o transistor de unijunção. Já vimos aí um vídeo anterior, você pode procurar aí no YouTube aí que vai ter informação a respeito dele. Aqui nós vamos falar agora sobre os tiristores. Bom, em primeiro lugar, vamos matar aqui logo a questão. Q1 é um DIAC e o Q2 é um TRIAC. O DIAC, como eu já falei aqui, ele não tem controle próprio, ele conduz ou não conduz de acordo com as características do circuito. Aqui no caso nós temos o IH, que é a corrente de manutenção. Quando essa corrente de manutenção fica abaixo, quando a corrente aqui fica abaixo dessa corrente de manutenção, ele interrompe a passagem. Quando está acima, ele permite a passagem, dependendo do fluxo da corrente.
o triac ele vai conduzir de acordo com a intensidade que tem no seu gate. Quanto maior a intensidade no gate, maior é a condução, no caso aqui de A1, ou A2, A1. A1 é sempre do lado do gate. De A1 para A2 a condução vai ser máxima quando essa corrente aqui no gate for máxima, né? A nossa IG for máxima, aqui ele permite que a passagem seja máxima. Bom, a 41 a gente responde com a alternativa B, que Q1 é um diac e o triac é Q2. Agora, para responder a questão 42, você vai ter que analisar o seguinte: a corrente de Q1, o que vai estar passando aqui, vai depender desse potenciômetro aqui. E claro que esse componente aqui é um componente passivo, né? Ele simplesmente está aí, ele não vai ter suas características alteradas. Assim como esse capacitor, ele também é passivo, ele não vai ter as suas características alteradas. O único que irá ter as características alteradas desse ramo vai ser esse potenciômetro, que vai controlar a minha corrente de manutenção, né, meu IH, vai controlar a intensidade da minha corrente que vai passar pelo diac. Toda vez que ela atingir a corrente de manutenção, ele conduz acionando o triac, que permite com que passe uma fração ou até o todo da energia elétrica aqui, da tensão elétrica, fazendo com que essa lâmpada acenda com diferentes níveis de intensidade, né? O brilho dela vai ser diferente, e isso é uma função de um circuito DIMM, é controlar a luminosidade da lâmpada. Nesse caso, nós já vimos que aqui o nosso componente P1, R1 e C1 vai ter como o elemento central, né, que vai proporcionar esse controle, vai ser o P1, que vai estar diretamente permitindo que o meu tiristor Q2 seja acionado ao máximo ou disparado ao mínimo. No caso aqui, ele está ajustando o ângulo de disparo do tiristor Q2. Esse circuito aqui, essa parte do circuito, ela é apenas para controlar o disparo desse tiristor. Portanto, a questão 42 você responde com a alternativa D, que diz que o ângulo de disparo do tiristor Q2 é controlado pelos dispositivos R1, P1 e C1. Lembrando que esse ajuste, né, é dado por P1, que é o único elemento que tem características variáveis. Bom, por enquanto é só. Até as próximas.